Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a este canal da Casa Espírita JJ Rodrigues, que se localiza aqui em Campo Limpo Paulista. Meu nome é Mônica Oliveira e junto a vocês gostaria de refletir sobre os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Faço esse convite com muita gratidão pela oportunidade de aqui estar me unindo a vocês na busca deste aprendizado. Antes de iniciarmos então a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de convidar a todos que procurassem respirar profundamente, acalmar o íntimo e elevar os pensamentos ao plano superior, a Deus, nosso Pai misericordioso, e a todos os espíritos que nos auxiliam, irmãos que estão sempre a nos auxiliar nessa nossa jornada evolutiva. Desta maneira, preparados, vamos então iniciando o nosso Evangelho de hoje. Hoje falaremos sobre a lei do trabalho. O quanto o trabalho é importante nesta nossa jornada evolutiva e como ele se dá durante toda esta nossa caminhada. Antes de iniciarmos propriamente a nossa reflexão, eu queria contar uma historinha. Essa historinha se chama Empurre Sua Vaquinha. Um sábio passeava na floresta com seu discípulo. Avistou uma casinha pobre, aos pedaços realmente. Nela moravam um casal e 3 filhos, todos mal vestidos, sujos, magros e aparentando até uma subnutrição. O sábio pergunta ao pai da família, como vocês sobrevivem? Não vejo horta alguma, não vejo plantação alguma, não vejo animais. Ao que o pai de família responde: nós temos uma vaquinha que nos dá alguns litros de leite por dia. Uma parte do leite nós tomamos, a outra parte trocamos na cidade vizinha por alimentos e roupas e assim vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu àquele pai de família e saiu novamente pelo caminho. Logo em seguida, o sábio pediu a seu discípulo que eles avistaram a vaquinha daquela família e o sábio ordenou ao seu discípulo que ele sumisse com aquela vaquinha, levasse-a até o precipício. Isso é o que conta a história, um pouco cruel até, mas que levasse aquela vaquinha até o precipício e a atirasse no precipício. E ficou assim, o discípulo cumpriu a sua tarefa, mas ficou pensando na maldade do sábio, em mandar matar a única fonte de renda, a única fonte de subsistência daquela família, daquela pobre família. Aquilo não saiu da cabeça do discípulo por muitos e muitos anos. Alguns anos depois, passando pela mesma região, o discípulo lembrou-se da família e do episódio da vaquinha. Resolveu voltar àquela humilde casa e, para surpresa dele, no lugar da pobre casinha havia uma bela casa, um pomar ao redor, várias cabeças de gado, um trator novo. Na porta da casa ele avistou o mesmo pai de família, agora bem vestido, limpo, saudável. Logo apareceram a mulher e os 3 filhos, todos eles bem, todos bonitos, aparentando saúde e felicidade. Quando o discípulo perguntou a razão de tanta mudança nesses últimos anos, o pai da família respondeu: a gente tinha uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Sem vaquinha, a gente teve que se virar e fazer outras coisas que nunca tinha feito. Começamos a plantar, criar animais, usar a nossa cabeça e a nossa inteligência para sobreviver. E daí a gente viu porque nunca
viu que era capaz, né, de fazer coisas que nunca tínhamos imaginado e de conseguir coisas que a gente achava impossível porque nunca havia tentado fazer. Sem a vaquinha, a gente foi à luta e a gente só tinha essa alternativa: lutar para vencer. Essa nossa história de hoje, ela é bastante lúdica até para o nosso tema, que é a lei do trabalho. A lei do trabalho, amigos, é da natureza. A natureza é regida e movida pelo trabalho, de diversas formas. Por isso mesmo que o trabalho constitui uma necessidade na nossa existência. E a civilização, ou seja, conforme vamos evoluindo, quanto mais evoluímos, mais a civilização nos obriga a trabalhar para que a gente aumentando assim as nossas necessidades e também os nossos gozos, né? Por que trabalha o homem? Por necessidade. O que é, então, uma necessidade? Quando nos damos entendimento, quando temos o entendimento de que nos falta algo, podendo essas necessidades serem prioritárias ou secundárias. Prioritárias, que é comer, nos cuidarmos, pagarmos um aluguel, investirmos nas nossas necessidades básicas e prioritárias, termos onde morar, comer, né, e subsistir. E secundárias, quando já evoluímos para conquistas maiores, termos uma casa própria, termos um conforto, um determinado conforto. E assim caminha a humanidade. O trabalho, no entanto, não se restringe somente ao esforço de ordem material. Assim, toda ocupação que temos, ela é útil ao trabalho. Sejam atividades intelectuais ou morais, é nesse sentido que se diz que o espírito também trabalha. Nós, com o corpo físico, precisamos trabalhar para a nossa subsistência, mas sempre com o objetivo do nosso aperfeiçoamento, do aperfeiçoamento da nossa inteligência. O trabalho, ele é imposto a nós como condição essencial para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Sem o trabalho, o homem permaneceria numa até chamada infância intelectual, porque o trabalho ele nos leva a condições que nos fazem pensar, nos fazem exercitar o nosso intelecto. Em certos casos, possa também ser considerado o trabalho uma expiação, tendo em vista a sua condição evolutiva. Em tese, o trabalho para o ser, né, em processo de evolução como nós, se configura sobre 3 aspectos principais: o material, o espiritual e o moral. Através do trabalho material, propriamente dito, o homem, ele leva o homem ao cumprimento dos deveres com ele mesmo e para com a sua família. Família esta entregue a este homem por Deus, né? Deus lhe confiou essa família para que ele a mantivesse e estruturasse essa família para que ela também se desenvolvesse em todos os aspectos. No trabalho espiritual é importante porque o homem exerce, o ser exerce a fraternidade com o próximo e se aperfeiçoa no conhecimento da alma, que é imortal, que nós sabemos, né, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Já no campo da atividade moral, o homem, através do trabalho, ele lutará para adquirir qualidades elevadas, ou, se for o caso, por valorizar aquelas com que já se sente abençoado.
Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, diz para nós: o trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante, em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Sejam quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalha. Trabalhando estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida, colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. É lindo, não é isso? Joana de Ângeles conseguiu resumir nestas frases, nesse pequeno texto, todo o sentido do trabalho. E Deus quer que trabalhemos? Sim, porque o trabalho ele não é nenhum castigo, mas sim uma oportunidade de progresso, de evolução e, consequentemente, de alcançarmos a felicidade que tanto buscamos. É através do trabalho que acontece o progresso do ser humano, pois o trabalho visa conservar o corpo e desenvolver o pensamento. Também através da convivência com outras pessoas há um crescimento pessoal e coletivo, pois uns aprendem com os outros. Estudar é trabalhar? Sim. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. Qualquer atividade que nós exercitemos e que nos faça crescer é um trabalho digno, seja ele qual for, é um trabalho importante para o nosso desenvolvimento. Toda ocupação útil é trabalho, sejam atividades intelectuais, sejam morais, e é nesse sentido que se diz que o espírito também trabalha. Como podemos ver o trabalho? O trabalho em si, ele é uma consequência da nossa própria natureza física, impondo-se como meio de superarmos e nos realizarmos, e ao mesmo tempo é o mais apropriado recurso para aprimorar e ampliar a nossa inteligência também. Sem o trabalho, o ser humano permaneceria num primarismo da inteligência, ou seja, numa inteligência muito rasa, muito pequena, incapaz de nos libertar para alcançar a maturidade espiritual necessária. E amigos, que tipo de trabalho é o mais difícil? Aquele trabalho braçal que esgota muitas vezes a nossa energia física, mas que com repouso nós a recuperamos, ou o trabalho interior da reforma íntima? Com absoluta certeza, o trabalho interior é o mais difícil, porque é através dele que buscamos nos desvencilharmos dos nossos sentimentos menos nobres, das nossas atitudes egoístas muitas vezes, que buscamos trabalhar as nossas imperfeições e vícios para nos livrarmos delas. E esse sem dúvida nenhuma é o nosso trabalho mais difícil, mas porém o mais edificante talvez, porque este é o nosso objetivo aqui, buscarmos a nossa evolução. Então, é importante que a gente trabalhe esta questão do nosso íntimo, do nosso interior, da nossa reforma íntima. Há limite para o trabalho? O limite do trabalho são as nossas forças físicas. Deus dá para nós a liberdade de escolhermos até onde devemos ir. Nós é que devemos saber o limite das nossas forças. O homem que é consciente dos seus deveres, ele deverá mobilizar todos os recursos possíveis, disponíveis, ao seu alcance,
para evitar a exploração, isso também é muito importante, do seu semelhante através de uma sobrecarga de trabalho. Isso estamos falando quando nós damos a oportunidade de trabalho a alguém, concorrendo assim para que haja uma justiça social. No Livro dos Espíritos, na pergunta 685, que fala sobre a lei da caridade, os Espíritos nos esclarecem que o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. Esta é a lei da caridade e do trabalho. É assim que, em uma relação social elevada, os homens devem compensar-se uns aos outros na busca da fraternidade e na organização de uma sociedade cristã de fato. O trabalho é dom da vida, que dignifica o homem e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio, e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Assim nos diz Joana de Ângeles no livro Episódios Diários. E para finalizar, vou deixar uma frase que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, onde Jesus nos diz: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então fica para nós esse exemplo maravilhoso de Jesus, que incansavelmente procura nos mostrar o caminho certo a seguirmos, o trabalho e a prática da caridade. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um grande e fraternal abraço.